seus olhos. Esse é o melhor lugar para estarmos. Eu não falo dessas paredes, eu digo o colo do Pai. Esse é o melhor lugar para nós estarmos. É o lugar onde nossas verdades caem por terra. É o lugar onde as nossas tradições são quebradas. É o lugar onde fortalezas do nosso coração são derrubadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não por sabedoria humana, não por sabedoria humana, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. São lugares como esse onde ministérios são destravados. Não porque um homem convence você por palavras bonitas, mas pelo poder do Espírito Santo que transforma a sua maneira de ver e de pensar, de enxergar as coisas dele. Não por conhecimento humano, mas por transformação de mente. E isso o Espírito está fazendo nessa noite. Está entrando em nossos corações, quebrando sofismas, dogmas, paradigmas que foram construídos ao longo de nossa vida, que nos afastam de Deus. Por isso, se deixe ser curado, se deixe ser lavado, se deixe ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus nessa noite. Por isso, deixe ecoar o grito da sua alma, o grito de liberdade de si mesmo. Não uma liberdade do pecado, uma liberdade de si mesmo. Uma liberdade das tradições que afastam você da presença de Deus. Se deixe ser liberto nessa noite por paradigmas por fortalezas que são criadas em sua mente através da religião, que te afastam da presença do Pai. Por isso, se deixe ser curado nessa noite. Não é um passe de mágicas, mas é uma decisão que nós tomamos. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No original, essa palavra quer dizer: continuem se transformando à medida que a vossa mente é mudada, à medida que os pensamentos de vocês vão sendo transformados. E quem pode fazer isso? Em Provérbios diz que
O coração sábio, ele alegra o coração do Pai. Mas como nós podemos ter um coração sábio se a sabedoria vem dele? É no Espírito, é na intimidade. O que explica homens que no tempo de Jesus vieram de maneira simples, sem estudo, sem formação, mas transformaram o mundo através do poder do Evangelho. O que explica homens sem entendimento algum, talvez teológico, mas que entenderam que Ele era o Cristo. O que explica isso? Como isso pode acontecer? É pelo poder do Espírito Santo, é por uma revelação. Nada pode ser dado se do alto não for revelado. Então, toda revelação que você tiver, todo entendimento, vem do Pai, vem do Espírito Santo de Deus. E como eu posso ter isso? Tendo intimidade com Ele. É se desfazendo de nós mesmos, se desfazendo daquilo que nós achamos que é certo, para viver a vontade do Pai. É abrindo mão daquilo que nós achamos que deve ser feito, para que a vontade de Deus se estabeleça. A minha vontade não era que acontecesse isso, talvez, nesse tempo, mas minha vontade não era fazer o que foi feito, mas é a vontade de Deus, que ministérios nessa noite sejam destravados e pessoas possam brilhar a luz de Jesus onde estiverem. Eu queria começar talvez tentando entender, ou juntos a gente tentar chegar ao entendimento de por que nós nos cansamos, por que nós desistimos, por que nós decidimos muitas vezes abrir mão daquilo que o Senhor nos dá, daquele chamado que foi escolhido, ou muitas vezes aquilo que nos cansa de seguir na caminhada e nos torna alguém frio, muitas vezes, alguém que não consegue mais nem brilhar a luz do Senhor lá nas trevas. Eu queria chegar a um entendimento simples com você. Nós nos cansamos e nós desistimos quando nós fazemos a nossa vontade. Porque não há uma conexão com o céu, não há uma conexão com o Espírito, quando na verdade não existe como dois reis governar um lugar. A palavra de Deus diz que o reino está aonde? Alguém aqui sabe onde o reino de Deus está? Onde? A palavra de Deus diz que o reino está dentro de nós. Por isso, existe um reino aqui dentro. E esse reino precisa de um rei. Portanto, se eu governo esse reinado, então sou eu que decido as coisas. Agora, se eu saio do trono para deixar o Espírito Santo, para que Deus reine em mim, então a vontade dele se estabelece. Então nós não cansamos, então nós não nos afadigamos, nós não desistimos, nós não achamos que isso é loucura. É porque que muitas vezes nós olhamos para trás e falamos assim: não, acho que isso não é para mim, é difícil demais. Nós ainda não encontramos o propósito original que Deus tem para cada um de nós. A palavra de Deus diz que antes mesmo da fundação do mundo, nós estávamos eleitos nele. Você consegue entender isso? Antes da fundação do mundo. Lá no comecinho, Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus. Era antes disso. O Senhor nos elegeu nele. O Senhor nos elegeu nele. Isso me dá a entender que existe um propósito
pelo qual eu estou aqui neste lugar, nessa noite, que você está aqui, que você está nessa família, que você está nesse trabalho, que você está nessa escola. Existe um propósito. Sabe, quando você tenta fugir daquilo que Deus te deu, é a mesma coisa que você dissesse assim: não, olha, Deus errou em dar esse dom para mim, Deus errou em dar esse chamado para mim. Quando você olha para aquilo que Deus te chamou para fazer e você nega isso, é a mesma coisa que você estivesse dizendo assim: não, eu acho que Deus errou em dar esse chamado para mim, eu acho que eu vou desistir, vou procurar outra coisa para fazer. Quantos aqui acham que Deus erra? Quantos aqui acham que Deus erra em suas escolhas? Será que Deus errou o alvo? Deus errou a mira? Em dar aquilo que você sente no seu coração, em colocar em você esse dom, esse chamado, esse talento que você tem? Por isso, meu desejo nessa noite é destravar o seu ministério, fazendo com que você entenda que fazer a obra de Deus não é estar em cima do altar com o microfone, com um instrumento, não é simplesmente isso. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, um dia olhavam aqui para cima e diziam assim: olha, eu quero ser como aquele cara. Eu quero ser como aquele pastor que prega tão bonito. Eu quero ser como aquele cara que toca desse jeito. Eu quero ser, olha, aquele cara está fazendo a obra de Deus. E muitas vezes você olha para a sua condição, você diz assim: não. Aí você se frustra, porque você diz assim: não, eu não tenho capacidade para isso. Acho que eu vou viver minha vida, vou trabalhar onde eu trabalho e deixa a obra de Deus para os outros fazerem. Meu desejo nessa noite é que você entenda que obra de Deus é fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Independente daquilo que você tenha que passar, independente da grandeza daquilo que Deus colocou no seu coração. Para não dizer que eu não abri a Bíblia, eu quero ler um versículo bem simples. Não precisa abrir, só me ouça. Em Mateus capítulo 5, versículo... eu vou ler o 14 até o 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Preste atenção agora. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Sabe por que o mundo anda de mal a pior cada vez mais? Porque nós decidimos nos esconder. Nós decidimos nos esconder do chamado de Deus e se preocupar simplesmente com a nossa vida, com os nossos problemas. É notório a gente ver as igrejas cada vez mais se enchendo. Há uma contradição quando nós vemos cada vez mais igrejas sendo abertas e ministérios sendo abertos e cada vez mais o número de cristãos se aumenta. Cada vez mais o número de cristãos aumenta. Nós vemos pessoas vindo à igreja, aceitando a Jesus em massa. Nós assistimos à televisão, nós vemos pessoas se convertendo e cada vez mais uma multidão segue Jesus. Mas há uma contradição quando nós olhamos para o mundo e vemos que os casamentos continuam sendo destruídos. Há uma contradição quando nós olhamos para a natureza que Deus deu para o homem cuidar e o desmatamento continua aumentando. Há uma contradição quando nós olhamos para tudo isso que acontece de mal no mundo, a pedofilia, o abuso sexual,
todas essas desgraças que o mundo vive. Há uma contradição quando nós lemos a palavra de Deus, para que Deus dizendo assim: olha, vão ao mundo, pregue o evangelho a toda criatura, olha, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles ouçam. Não, a Bíblia diz para que eles vejam as vossas boas obras. Sabe o que isso faz eu entender? Sabe o que essa palavra, para que eles vejam as vossas boas obras, sabe o que isso me faz entender? De que nós precisamos manifestar a glória de Deus, não dentro de uma igreja simplesmente, mas em todas as esferas da sociedade. Em todas as esferas da sociedade é necessário que pessoas se levantem como embaixadores do reino de Deus. Eu peço para que você olhe para mim, porque se você ficar olhando para eles lá, você vai se tornar um espectador e você não vai aprender nada nessa noite. O que frustra muitas vezes nós olharmos para dentro de nós e dizer assim: olha, poxa, eu tenho um desejo no meu coração em me tornar um advogado. E você cresceu com aquilo e você foi alimentado por esse desejo, por esse sonho, e um dia alguém, sei lá, chega e diz para você: olha, você tem que abandonar tudo para seguir a Jesus. Aí você olha para você e diz assim: poxa, é verdade, eu estou errado, eu não sirvo para nada, meu chamado está errado, meu Deus, eu preciso fazer a obra de Deus. São nesses momentos que nós nos frustramos, porque há uma legalidade sobre nós que diz que fazer a obra de Deus é você abandonar toda a sua vida, a sua faculdade, abandonar a sua casa e você ir para um país pobre para você dar comida para as pessoas. Esse também é um dos chamados. A missão de Deus é uma só. É para que nós vamos ao mundo e pregamos o evangelho, façamos discípulos de todas as nações. Isso é para todo mundo. Porém, o propósito e o chamado que nós vamos cumprir, para cumprir essa missão, é diferente para cada um de nós. Sabe por que hoje nós ligamos a televisão e nós vemos ali, assistimos aquelas novelas, divórcio, separação, nós vemos tantas desgraças sendo implantadas na cabeça das pessoas? Sabe por quê? Porque durante muitos anos nós falamos que a televisão era do diabo. E nós não nos posicionamos como filhos de Deus e falamos assim: não, a televisão é de Deus e ela serve para pregar o evangelho do Senhor, então eu vou me levantar como homem de Deus e eu vou estudar para isso e vou fazer alguma coisa para que a glória de Deus se manifeste através daquilo ali. Não, nós falamos assim: não, a televisão é do diabo. Aí o diabo vai lá e ele pega a televisão e fala assim: não, beleza, então deixa eu trabalhar com isso aqui. Sabe por que a política hoje, existe tanta corrupção, tanta desgraça na política brasileira? Porque durante muitos anos nós falamos que a política era do diabo. Ou quando não falávamos que a política era do diabo, a gente se aproveitava da política e dizia assim: não, nós precisamos eleger homens de Deus para que a causa da igreja seja alguém possa lutar pela causa da igreja. E a causa da igreja o que era? Era construir grandes templos e se aproveitar do dinheiro público para satisfazer a sua própria vontade. Sendo que ninguém precisa defender a igreja do Senhor, ele já tem um dono. A igreja tem um dono. E vendo tudo isso, a gente chega a um consenso e diz: não tem nada a ver, a política é do diabo. E o diabo tomou conta da política, então ele apossou dela e fez dela o que ela quis. Porque faltou o entendimento de homens de Deus se levantando e dizendo: não, eu quero estabelecer o reino de Deus dentro da prefeitura, porque eu quero brigar pela causa do órfão, da viúva, eu quero brigar pela injustiça dessa cidade, eu quero brigar para que o faminto seja alimentado. Eu não quero a minha própria causa, eu não preciso, eu quero lutar pela causa dos necessitados, dos pobres. Então você nasceu com o desejo no seu coração de ser um grande empresário, e alguém chegou e disse para você: olha, não, cara, você está errado, você tem que largar tudo isso, larga essa faculdade, para de estudar e vai servir a obra de Deus. Aí você colocou na sua cabeça que não, poxa, acho que eu estou errado.
E com isso nós vamos deixando para que o mundo seja tomado conta pela vontade do diabo. E com isso nós vamos abrindo mão do nosso serviço, nós vamos cada vez mais recuando do mundo, vamos nos trancando dentro das igrejas e dizendo assim: Deus muda a minha vida, Deus soluciona os meus problemas, Deus resolve a minha causa. E pessoas morrem todos os dias e vão para o inferno, pessoas que precisavam de você, que precisavam da sua mão, que precisavam da sua ajuda. Casamentos que precisavam da glória de Deus sendo reveladas através de vocês, estão sendo destruídos. Através de nós que abrimos mão do chamado de Deus. Meu desejo nessa noite é que não é que você saia contente com aquilo que aconteceu, é que você saia triste com você mesmo e disposto a entrar no propósito original que Deus tem para a sua vida. Porque essa é a única maneira onde nós vamos realmente ser felizes. Essa é a maneira onde nós vamos nos regozijar, assim como Paulo, que estava preso e dizia: olha, eu me regozijo no sofrimento. Como alguém pode se alegrar no sofrimento? Sabe por quê que Paulo se alegrava? Mesmo estando preso, mesmo estando acorrentado, mesmo apanhando, mesmo levando açoites. Como um homem desse pode ser feliz? Porque ele estava cumprindo o propósito de Deus. Por isso que eu falei aqui nessa noite para você: não se importe se Deus te chamou para sofrer, para você ir para um país pobre, ou para você ser rico. Não, se importe em cumprir o propósito de Deus, independente daquilo que você tenha que passar. Essa é a única maneira de nós nos alimentarmos de alegria, da verdadeira alegria de Deus. Isso que nos motiva a viver. Por isso é necessário o entendimento de que em todas as esferas da sociedade nós precisamos manifestar a glória de Deus. E por isso que eu profetizo que nessa noite vão sair empresários desse lugar, vão sair médicos desse lugar, vão sair políticos desse lugar. Porque em todas as esferas da sociedade nós precisamos de pessoas brilhando à luz de Jesus. Não se pode esconder uma luz debaixo de uma mesa. É necessário que ela fique em cima para que ilumine toda a casa. Por muito tempo nós dividimos o que é secular do que é santo. E quando nós vamos trabalhar, então nós vivemos a nossa vida, cuidamos das coisas da nossa maneira. E quando nós vamos para a igreja, então nós dizemos a Deus que nós entregamos tudo e nós levantamos as nossas mãos. E quando no outro dia nós vamos para a escola, então nós vivemos a nossa vida da nossa maneira, sem nos pronunciar quem nós somos, sem manifestar a glória de Deus. E no outro dia, quando nós vamos à igreja, então mais uma vez nós dobramos o nosso joelho e dizemos: Deus, soluciona os meus problemas. E no outro dia nós voltamos a trabalhar e nada acontece. Porque não há o entendimento de que a glória de Deus precisa se manifestar em todos os lugares. Então você estuda por estudar, talvez você trabalha por trabalhar, sem entender de que ali onde você está, Deus está te chamando. Quantos aqui cursam uma universidade? Quantos aqui fazem uma faculdade? Você não precisa responder para mim, mas quantos de vocês já pensaram assim: olha, eu vou fazer faculdade porque eu sei que eu posso ter um emprego melhor e futuramente eu vou ter um salário digno e talvez eu vou ter a oportunidade de cursar um concurso público aí e ter um trabalho legal? E não precisa responder para mim. Sem o entendimento de que isso que está plantado no seu coração deve ser usado para a glória de Deus. Nós clamamos por um avivamento, nós clamamos e nós choramos e gritamos: Deus, manifesta o teu reino, Deus, que o teu avivamento venha sobre essa cidade, sobre esse país. Sabe por quê? Porque nós achamos que o avivamento é barulho, mas o avivamento é arrependimento. E sabe por que o avivamento não é derramado? Porque quando o avivamento chegar nas escolas, os diretores vão vir para a igreja e vão dizer: onde estão os professores para que possam ensinar sobre Jesus aqui nessa escola? Onde estão os médicos que vão curar essas pessoas? Onde estão os advogados que vão brigar pela causa dos pobres, dos necessitados? É muito fácil nós dobrarmos o nosso joelho e
muitas vezes dizer: Deus, coloca fogo lá nesses políticos brasileiros. É muito fácil nós chorarmos e dizer: Deus, que aquela lei não seja aprovada. Mas nenhum de nós se preocupou em estudar. Durante muitos anos a igreja fugiu disso, e essa preocupação de estudar e se formar como um homem de Deus e dizer: não, eu vou estar lá para brigar pela causa do reino de Deus. Nós clamamos assim: que o reino de Deus se manifeste neste lugar. A palavra diz que o reino está dentro de nós, então o reino precisa se manifestar em nós. Deus não pode vir por uma empresa e se estabelecer dentro daquela empresa, porque aquela empresa tem um dono, tem alguém que comanda aquela empresa. Se Deus não se manifestar na vida daquele camarada, aquela empresa não vai ser de Deus. É assim no seu casamento: Deus, se manifesta aqui no meu casamento. Não, o reino está dentro de você. Deus, traz o teu reino para minha casa. O reino está dentro de você, ele precisa se manifestar dentro de você. O reino não é coisas visíveis. O reino precisa se manifestar dentro de nós. E quando o rei sentar no trono aqui dentro, quando nós deixarmos ele decidir tudo por nós, então o reino se manifestou em nós, e tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós fazemos, a minha música então vai ser para Deus, o meu trabalho vai ser para Deus, a minha faculdade vai ser para Deus, a minha casa, o meu casamento, a minha empresa vai ser para Deus. Quando o reino se estabelecer dentro de nós. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim para ela: o reino está dentro de você. O reino está dentro de você. Fala para ela. Sabe por que muitas vezes nós não encontramos qual é o verdadeiro chamado de Deus para nossas vidas? Porque é muito mais fácil a gente vir na igreja, sentar na cadeira e esperar que alguém aponte o dedo para nós e diga: olha, você nasceu para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquele outro. É muito mais fácil nós esperarmos que alguém diga para nós o que nós temos que fazer do que nós nos posicionarmos em Deus, entrarmos em nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e ficar em secreto com Ele até que Ele nos revele a sua vontade. É por isso que as igrejas se enchem cada dia mais, porque nós ligamos a televisão e a pessoa está em casa com o seu casamento destruído, e as pessoas dizem assim: olha, venha para cá porque todos os seus problemas vão ser resolvidos. Nós não estamos nessa terra para resolver nossos problemas, nós estamos aqui por causa do próximo. Olha para a pessoa que está do seu lado: você está aqui por causa dele. Não fale para ele, olhe para ele e fale isso para você mesmo: você está aqui por causa dele. Olhe para essa pessoa que está do seu lado: você está aqui por causa dela. Olhe para as prostitutas, olhe para os viciados, olhe para os homossexuais e entenda que você está aqui por causa deles. Nós vivemos um dilema muito grande lá em nossa cidade. Todos os orfanatos da cidade são administrados por homossexuais, por pessoas espíritas, por pessoas... Você entendeu o que eu quis dizer? E nós oramos: Deus, que esse quadro se mude. Deus, que tira essa pessoa de lá, meu Deus. Mas onde estão aqueles que vão gastar a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro para se profissionalizar e dizer: não, eu vou me tornar capaz de poder cuidar de um lugar dessas crianças? Sabe por quê? Sabe por que isso aconteceu? Porque durante muitos anos nós ouvimos dizer que o nosso papel é simplesmente orar. Nosso papel é simplesmente estar cheio do Espírito Santo de Deus.
Isso é ótimo, maravilhoso. Isso é necessário para que nós venhamos cumprir o propósito de Deus. Mas você já foi até Deus e perguntou: Deus, será que é isso mesmo que você quer de mim? Talvez você fica se martirizando e dizendo assim: nossa, eu preciso ser um pregador, eu preciso ser um pregador. E aí você vai mal na escola, você desobedece seus pais e você fica: não, porque eu quero ser um pregador, eu quero ser um... Será que você já foi e perguntou para Deus: olha Deus, será que é mesmo para eu ser um pregador? Qual é o chamado que você tem para a minha vida? Porque hoje a moda é cada um por si, é a concorrência e cada um buscando o seu melhor, cada um vivendo a sua própria vida, independente do sofrimento do próximo. E nós olhamos para a televisão, nós olhamos para o governo e eles acham bonito isso, que existe essa concorrência, que existe essa briga, que exista isso. Por isso você não pode se deixar levar pelo curso desse mundo. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com esse mundo. Não se conforme com as coisas do jeito que elas estão. Não aceitem as coisas para o caminho que elas estão indo. Quando eu falei nessa noite que chamados iriam ser destravados, eu creio que a maioria de vocês pensou assim: ah, meu Deus, eu vou largar tudo e vou me lançar, vou viver para Deus 24 horas. Mas será que é isso que Deus quer de você? A palavra de Deus não muda, porém as pessoas lá fora, cada dia elas crescem em entendimento, em conhecimento, em inteligência, e hoje não cabe mais para nós viver uma igreja egoísta, uma igreja estagnada, uma igreja que só pensa em si. Não cabe mais para esse mundo. Não cabe mais eu chegar para uma pessoa que faz o bem e dizer assim para ela: olha, você está fazendo o bem, mas você vai para o inferno, hein? Não cabe mais eu chegar com um grupo de pessoas dentro de uma favela, onde pessoas estão ali sofrendo, e dizer assim: olha, Jesus quer mudar a sua vida, você quer aceitar Jesus? Então a pessoa levanta a mão e diz assim: não, eu quero. Aí nós anotamos lá: não, nesse dia tantas pessoas aceitaram Jesus. E daí? E a vida dessa pessoa, a condição dessa pessoa, os filhos dessa pessoa? Quem vai dar um rumo para ela? Quem vai dar um destino para ela? Deus não está atrás de números. Deus está atrás do coração do homem. As pessoas levantam a mão e dizem assim: não, eu quero aceitar Jesus porque, poxa, legal, né? Ele vai resolver todos os meus problemas, vai pagar minhas dívidas, eu não vou sofrer mais, então claro que eu quero. Mas a coisa é que você chegar para uma pessoa lá no mundo e dizer: você quer ir para o céu ou para o inferno? Ninguém vai querer ir para o inferno. Mas talvez a pessoa continua com a mesma vida que está levando, traindo a sua esposa. Ela aceitou Jesus, mas ela continua traindo a sua esposa e maltratando seus filhos, gastando seu dinheiro indevidamente, enganando lá na sua empresa. Mas ela aceitou Jesus, então é um número a mais, é uma pessoa a mais. É por isso que nós vemos as igrejas cheias de pessoas e o mundo cada vez mais perdido. Ah, Gessé, mas a Bíblia diz que o mundo vai se acabar mesmo. É isso aí, a Bíblia diz que vai cada vez piorar, mas nós não estamos aqui para mudar o sistema do mundo, nós estamos aqui para resgatar as pessoas do inferno e levá-las para o céu. E você sabe muito bem de que ir para o céu não é simplesmente uma decisão: eu quero ir para o céu. Não cabe mais uma igreja que vive somente de palavras, não cabe mais para esse tempo. A palavra é a mesma, ela não muda, mas não cabe mais para esse tempo uma igreja que só vive de palavras. Não cabe mais para esse tempo uma igreja que veste roupas bonitas e canta músicas bonitas. Não cabe mais para esse tempo. Porque hoje tudo é legal, hoje as pessoas... Você vai falar para alguém: não, cara, não, eu já tenho Jesus no meu coração. Você vai para um cara na rua que está bêbado, caindo na valeta, e ele diz assim: não, cara, claro, eu tenho Jesus no meu coração. Não cabe mais uma igreja de palavras.
mas uma igreja de atitudes. Vai manifestar em atitudes o reino de Deus, a glória de Deus. Talvez isso possa causar um impacto na sua vida, mas isso causou um impacto na minha vida. Isso me fez entender o real propósito pelo qual eu fui chamado. Eu não digo simplesmente fazer obras, mas entender o real propósito, porque obras os espíritos também fazem. Eles são muito melhor que nós, na verdade, para fazer isso. Eles têm creches, têm orfanato. Agora chega lá e diz para eles assim: olha, você vai para o inferno, hein? Mas para aquelas pessoas que estão sendo cuidadas, aquelas pessoas ali são o máximo. Porque eles estão matando a sua fome, estão matando a sua sede, estão dando um cobertor para que elas durmam. Talvez você se frustre do evangelho porque você pensa assim comigo: cara, eu não tenho coragem de chegar no meio da minha escola, abrir a Bíblia e pregar o evangelho. Quem disse que é para você fazer isso? A palavra de Deus diz: brilhe a vossa luz para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem não a você, mas ao Pai que está no céu. Você manifesta o reino de Deus quando você está numa roda de amigos e ali surge uma oportunidade de você pecar. Ali você vai mostrar para eles que Deus você serve. Quando você está na frente do computador, sozinho, só você, ali você tem a oportunidade de mostrar que Deus você serve. Quando você pega o seu salário na mão, ali você vai mostrar que Deus você serve, quem realmente governa a sua vida. Até mesmo o dinheiro. Porque o reino é completo, não existe como você dizer: não, meu casamento é do Senhor, a minha escola é do Senhor, mas o dinheiro não. Se o Senhor não for Senhor de tudo, então Ele não é Senhor de nada. Ou Ele é Deus na sua vida, ou Ele não é. Ou é você que governa a sua vida, ou é Deus que governa a sua vida. Meu desejo nessa noite não é vir aqui e dizer para você que está tudo bem. Ai, que lindo essas pessoas, esses jovens aqui caindo na unção. Não, vocês estão no caminho. Não, meu desafio é vir. A minha intenção é vir aqui desafiar você a ir até Deus e perguntar: Deus, qual é o chamado para a minha vida? Qual foi a história que você escreveu para a minha vida? Ele nos escolheu nele. Ele nos escolheu nele, antes mesmo da fundação do mundo. Por isso é necessário que nós venhamos nos render ao Senhor e abrir mão de nós mesmos. Eu creio que se fosse para nós estarmos aqui para viver a nossa própria vida, acho que Deus não iria fazer isso, porque botar a gente aqui para sofrer, cara, botar a gente aqui para tanta tristeza, tanta desgraça, tanto sofrimento. Por que Deus ia fazer isso? Que os nossos olhos estão fixos naquilo que o mundo mais valoriza, que são coisas. Pode ver, você olha para o governo e vê ele gastando milhões com coisas, com estádios, porque ele não se preocupa com o homem, ele não se preocupa com as pessoas, se preocupa com coisas que vão dar status para ela, mas e as gerações seguintes? Por isso, quando você impacta a vida de uma pessoa, você não está simplesmente mudando a vida dela, mas você está mudando a vida dela, dos filhos dela, dos filhos que eles vão ter. Uma pessoa é uma geração. Quando Deus transformou a minha vida, não foi simplesmente a minha, mas foi a minha, da minha esposa, dos meus filhos que virão, dos filhos dos meus filhos. Por isso, quando você olhar para alguém, olhar para o seu irmão, quando você olhar para o próximo, olhe com os olhos de Deus, não olhe com seus olhos. Se você olhar com seus olhos, você só vai valorizar aquelas pessoas que têm dinheiro. Se você olhar com seus olhos, você só vai valorizar aquelas pessoas que podem trazer algum benefício para você.
Se você olhar para as pessoas com os seus olhos, então você vai selecionar elas e vai dizer, não, aquele ali pode andar comigo porque vai ser bom para mim, ele vai me ajudar. Aquele cara é legal, ele concorda com tudo que eu digo. Isso é viver para si mesmo. O meu desafio nessa noite é que você olhe para dentro de você e busque em Deus aquilo que você nasceu para fazer. O meu desafio nessa noite é que você olhe para o mundo lá fora e deixe a injustiça, a ira tomar conta do seu coração a respeito da injustiça que está sendo vivida lá fora. Eu ouso em dizer que é impossível uma pessoa que diz que tem Deus no seu coração ligar a televisão e ver tanta desgraça acontecendo e trocar de canal como se não fosse com ela. Eu ouso em dizer que como pode uma pessoa que se diz ter Deus no coração olhar para tanta desgraça e dizer assim, não, eu estou esperando a volta de Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa bem importante. O diabo, ele não vai se preocupar em tirar você de dentro da igreja. Isso está explícito, as igrejas estão enchendo cada vez mais, e o diabo não vai se preocupar em tirar você de dentro da igreja. Fique tranquilo. Você só vai ser traído pelas suas próprias cobiças, mas o diabo, ele não quer que você saia e... Sabe por quê? Ele quer que você não entenda o propósito de Deus para você. Ele quer cegar você, ele quer bloquear o seu entendimento a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Nós vemos ao longo da história tantas coisas aconteceram. Existia uma época em que as Bíblias eram queimadas, então era difícil ter acesso a uma Bíblia. Por tantas coisas a igreja do Senhor já passou, mas hoje nunca tivemos tantas Bíblias, nunca tivemos tanta revelação. O diabo não tem problema porque você tem a Bíblia. Ele tem problema que você não entenda o que está escrito aqui. O diabo não tem problema que você venha no domingo à noite, levante sua mão e adore ao Senhor e dê o seu dízimo. Ele está preocupado em que você saia daqui achando que está tudo bem. Eu quero dizer para você que mais do que a salvação, mais do que você conhecer os benefícios de Deus, há uma causa pela qual nós estamos aqui nessa terra. Por isso, existe um propósito pelo qual você está nessa cidade. Por isso, existe um propósito pelo qual você está nessa família. Por isso, existe um propósito. Talvez você diga assim, mas olha, eu sou fruto de... A minha mãe foi estuprada e hoje... E eu sou fruto disso, como pode ter um propósito para isso? Existe um propósito para todas as coisas. Olha, eu nasci numa família pobre, uma família sem cultura, sem entendimento. Que propósito há para eu estar aqui? Existe um propósito, sabe por quê? Porque Deus escolheu você nele, antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Que o fato de você ter nascido aqui, numa família, nessa terra, isso é o plano adicional de Deus para a sua vida. Mas existe um propósito pelo qual você nasceu neste lugar. Então não há desculpa para que você diga, eu não posso fazer por causa disso. Eu não posso fazer porque eu sou limitado. Não. Quando Jesus diz assim, necessário é nascer de novo. Deus não está dizendo que você tem que entrar na barriga de sua mãe de novo e nascer numa família mais legalzinha, numa condição melhor. Não. É necessário que você nasça de novo no Espírito e entenda de que a partir do momento que você nasce de novo, você conhece Jesus, não é mais a cultura da sua família que você precisa viver, mas sim a cultura do céu, aquela que foi implantada na sua vida antes mesmo da fundação do mundo. É meio complicado de entender, mas busque no Espírito essa revelação. Quando você nasceu de novo, então o seu passado na sua família, você precisa honrar pai e mãe. Isso é bíblico, eu não estou falando nada sobre isso. Eu estou dizendo que a cultura que você deve viver foi aquela que foi implantada na sua vida mesmo antes da fundação do mundo. Mas foi muito sofrida a minha infância, foi difícil. Mas você foi escolhido antes mesmo da fundação do mundo.
Ah, mas eu sou, cara, eu não sou um cara inteligente. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Cara, mas para mim as coisas são difíceis, você não está entendendo. Eu entendo uma coisa, que você foi escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Isso basta. Necessário é nascer de novo. É olhar para trás e ver que tudo isso que nós vivemos. Se Jesus esquece o nosso passado, por que a gente tem que ficar lembrando das nossas limitações? Se Deus te chamou para uma coisa, cara, vai em frente. Se você tem convicção daquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus plantou no seu coração, vai em frente. Agora entenda que o diabo ele trabalha para que seu entendimento seja cegado. O diabo trabalha para que você não tenha luz a respeito das coisas. O diabo chegou a criar a religião, para você ter uma ideia. É uma maneira diferente de nós olharmos o Evangelho de Deus. Existe o Evangelho e existe a religião. A religião é ele que comanda. Então ele nos engana com coisinhas boas, com coisinhas prazerosas, que ele não se mostra como ele é. Mas ele cria subterfúgios para que nós venhamos sair do propósito original de Deus pelo qual nós nascemos. Eu sei que é muito gostoso a gente vir para cá, chorar, babar, cair no chão, mas existe algo mais. Existe um propósito maior para a sua vida. Esse é um tempo que você está vivendo, isso é bacana, isso tem destravado, como aconteceu hoje. Deus falou, eu quero destravar ministérios. E isso flui através do Espírito Santo. O Espírito vem e nos convence, nós nos arrependemos, nós olhamos para quem nós somos e nós decidimos mudar os nossos caminhos, mas nós precisamos dar uma resposta para isso. Nós precisamos ter o coração de Deus e nos preocupar com aquilo que Ele se preocupa. Será que Deus está preocupado simplesmente em nos dar um carro melhor, um salário melhor? Será que Deus está preocupado simplesmente em nos dar um cargo melhor na empresa? Porque é isso que muitas vezes nós buscamos. Nós oramos para que Deus nos dê. E Ele nos dá, Ele é um Pai de amor. Mas Deus quer que você olhe para as coisas com o coração dele. Deus quer que você entenda que o propósito pelo qual você está aqui, para fazer a vontade dele. Por isso, se você tem um desejo no seu coração em fazer uma faculdade, vá diante de Deus e peça que Deus te confirme isso, porque com certeza Deus vai te usar nessa área que você está. Ah, eu estou fazendo jornalismo, mas o que tem a ver isso com o Evangelho? É isso que o diabo quer que você pense, é isso que o diabo quer que você entenda, que não tem nada a ver mesmo. Ah, mas eu estou fazendo farmácia, o que tem a ver isso com o Evangelho? Cara, é isso que o diabo tem implantado dentro das igrejas. É isso que a religião diz. Não, o mundo é o mundo, nós somos santos, nós somos os melhores, nós temos a luz, as pessoas vão para o inferno. Se você tem um dom, um talento, entenda que Deus não erra, cara. Certo tempo eu quase desisti da música e frustrado, quase desisti. Deus falou assim para mim, Gessé, para e pensa comigo. Você quer desistir, beleza. Então você está dizendo que eu errei em ter colocado esse dom dentro da sua vida? Gessé, beleza, você quer parar. Então você quer dizer que eu errei o alvo quando eu coloquei esse dom, esse talento dentro de você? É isso que você quer dizer? Então os meus olhos começaram a se abrir. Eu comecei a entender de que se você tem um dom, se você tem um talento, por que muitas vezes nós não vemos as determinadas áreas? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, quando nós falamos sobre artes, né, por que nós não vemos artistas plásticos dentro da igreja? É claro que isso acontece, mas por que a maioria deles não estão dentro da igreja? Porque nós não conseguimos entender que isso também faz parte do Evangelho, isso faz parte daquilo que Deus nos deu. Porque a religião tem implantado em nossos corações de que quem está aqui é melhor do que quem está aí.
e um determinado camarada vai por algum lugar e atrás existe uma filinha de pessoas obedecendo e simplesmente baixando a cabeça. Nós não fomos chamados para ser cordeiros, não. Nós fomos chamados para ser leões. Nós fomos chamados para obedecer à vontade de Deus. Por isso, se você tem um desejo no seu coração em ser um jogador de futebol, não deixe o diabo dizer para você que isso não é de Deus. Quem sou eu para dizer que isso é do diabo? Quem sou eu para dizer para você, não, cara, você está errado, você tem que largar tudo e... Se você tem o desejo de ser um cineasta, quem sou eu para dizer que isso é do diabo? Não, cara, sai fora disso aí, isso não tem nada a ver com o evangelho. Ah, cara, eu tenho um desejo de trabalhar com televisão. Quem sou eu para dizer para você que isso é do diabo? Que isso não tem nada a ver com o reino de Deus. E as novelas estão ali, cada dia mais implantando na cara. Eu creio que todo mundo aqui já disse um dia na vida, cara, as novelas são todas iguais, eu vejo o começo e sei como é que vai ser o fim. Sabe por quê? Porque o diabo está batalhando na mesma tecla. Divórcio, orfandade, mentira, roubo, destruição de lares. Aí acaba a novela, começa a outra. Ele está dizendo a mesma coisa, ele está implantando isso. E o que nós temos visto hoje? Vá no mundo lá fora e pergunte quantos querem casar, quantos querem constituir uma família. Uma minoria. Sabe por quê? Porque o mundo diz para eles que não cabe mais isso. Vá no mundo e pergunte para as mulheres quantas delas querem se submeter aos seus maridos. Quantas mulheres lá fora querem se submeter ao marido? Não, porque a televisão diz e a moda diz que isso não cabe mais para o mundo atual. Por isso não se esconda mais. Se o seu chamado é pregar a palavra, pregue. Se o seu chamado é cuidar dos necessitados, cuide. Se você ler Romanos 12,